Amigos e colegas do curso, com experiência, eu poderia dizer que haverão muitas situações que, quando nós estivermos trabalhando com muitas imagens, nós precisaremos adicionar legendas ou títulos às nossas imagens. Nem sempre nós faremos isso, mas, como eu disse para vocês, haverão situações que nós precisaremos fazer isso. Eu conheço muita gente que prefere fazer essas coisas manualmente. Eu tive que fazer isso manualmente por muito tempo da minha vida. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Deixa eu explicar melhor. Eu tenho duas imagens aqui nesse documento. Basicamente eu queria colocar uma descrição para esta imagem, de repente logo aqui abaixo ou do lado de alguma forma, seguindo um certo layout. Essa outra imagem eu gostaria de fazer o mesmo, colocar uma descrição para essa imagem sobre o que ela é. E se eu parar para analisar, isso é muito simples, basta eu criar um frame de texto, de repente digitar o texto explicando que cena é essa, não só explicando ou mostrando, como por exemplo, direitos de cópia, o nome da imagem em si, enfim, há muitas formas de nós intitularmos imagens ou adicionarmos certas legendas a imagens, né? Enfim. Bom, mas aqui na versão CS5 do InDesign, nós vamos encontrar um feature chamado Caption, ou um feature que nos dá a habilidade de fazer exatamente isso, adicionar legendas ou títulos às nossas imagens automaticamente. Bom, vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Por exemplo, eu tenho essa imagem, quero adicionar uma legenda a essa imagem de uma forma automática. Como eu disse para vocês, eu vou usar o feature Caption, que pode ser encontrado dentro do menu Object, e nós temos um submenu chamado Captions logo aqui abaixo. Nós temos 3 respectivos itens dentro desse submenu. A princípio eu vou selecionar o segundo item chamado Generate Live Caption, ou significa gerar legenda ou título vivo. Vamos ver o que é isso. Clico aqui. Bom, não sei se vocês conseguem ver, mas foi adicionado um pequeno frame de texto logo aqui abaixo desta imagem, né, do lado esquerdo. Vamos levantar um pouquinho esse texto, vamos aumentar esse frame. O frame ele foi criado automaticamente também o texto. O texto está em preto aqui. Eu vou adicionar um estilo de caractere para que possamos ver esse texto dentro desse frame e sobre essa imagem, né? O texto ele está sobre a imagem e isso dificultou a leitura do texto em si. Eu já tenho o que seria um estilo de objeto que eu posso selecionar aqui. Agora sim, nós podemos ler o que seria o texto que foi criado automaticamente aqui usando o Caption, né? Eu não vou explicar ou entrar em detalhes sobre estilos de objetos. Nós também temos estilos de parágrafos, estilos de caracteres aqui dentro do InDesign. Basicamente eu autoformatei esse texto de uma forma bem mais rápida com somente um clique. Nós vamos aprender isso, nós temos um tópico do curso somente falando isso. Isso daqui é uma mão na roda também, assim como captions, né? Bom, mas voltando a falar aqui dos captions. Percebam que foi criado um texto e percebam também que basicamente o InDesign descobriu ou descreveu essa imagem em si. E o texto que ele criou foi um cachorrinho olhando para um horizonte sem fim. Na verdade, o InDesign ele não descobriu isso, ele também não digitou isso sozinho. Na verdade, eu digitei isso no que seria o termo mais técnico dentro do que seria o metadata desta imagem. Metadata poderia ser explicado quando nós falamos de image info, ou informações da imagem em si. Essa imagem em si, ela tem informações, e as informações que ela possa conter são informações, por exemplo, de quando a imagem foi criada, de quando ela foi modificada, ou do nome da imagem em si. Se a imagem tiver alguma descrição, também cabe ao que seria informações dessa imagem. Enfim, nós temos inúmeras informações que nós podemos adicionar a esta imagem. Outra coisa que é interessante sobre o Live Caption é que ele é realmente vivo. Se eu, por exemplo, clicar nessa imagem e pressionar o atalho Ctrl mais D, que seria o item Place, e selecionar, por exemplo, outra imagem, esse gatinho aqui, e clicar em Abrir, mas antes, para substituir essa imagem que está selecionada, eu tenho que verificar se o item Replace Select Item está selecionado, que seria o item que nos dá a habilidade de substituir o item que está selecionado por uma outra imagem ou arquivo, né? Então eu clico Abrir,
a imagem ela é alterada, e vejam também que a legenda ou a descrição da imagem é automaticamente alterada também. E a coisa não para por aqui. Se eu pegar esse frame de texto que foi criado com o Caption e mover para essa outra imagem aqui embaixo, vejam só, vou lá. O texto é alterado automaticamente também conforme a descrição desta outra imagem aqui, que seria uma estrada em algum lugar do mundo. Como eu disse para vocês, o InDesign ele não está escrevendo isso sozinho. De alguma forma ele está buscando essa informação. E essa informação fui eu mesmo que adicionei. Bom, mas como eu adicionei essa informação? Bom, eu usei um aplicativo que nós já aprendemos um pouquinho sobre ele, que seria o Adobe Bridge. Dentro do Adobe Bridge nós podemos adicionar o que seria informações, descrições para as nossas imagens de uma forma bem fácil. Por isso eu uso o Bridge. Você pode usar outra forma, mas o Adobe Bridge para mim seria a melhor opção e eu encontro mais facilidade em fazer essas funções dentro do Adobe Bridge. Por que nós precisamos fazer isso? Isso acaba sendo interessante. Se você é do tipo organizado, você vai adicionar nomes às suas imagens, de repente vai adicionar descrições às suas imagens, vai separar essas imagens por categorias. Se você for uma pessoa organizada, você pode usar desse benefício, desse dom que eu poderia dizer que você tenha, e aplicar dentro do InDesign usando os Captions, que são features que vocês podem ver que nós podemos usar para muitas outras coisas. Basicamente eu só estou explicando sobre essas duas imagens, como usar seriam esses captions, mas imagine um álbum de fotos, de repente vocês querem adicionar títulos ou legendas para suas fotografias dentro de um álbum de fotos. Então vocês podem fazer isso de uma forma muito simples. Vocês podem até selecionar mais de uma imagem ao mesmo tempo e selecionar o Live Caption. Todas essas imagens terão descrições automáticas. Mas vamos pular lá para o Bridge, vamos ver como adicionar essas informações. Vou selecionar esta imagem na estrada aqui. Aqui dentro do painel de links, vou localizar a imagem. Uma vez que eu localizei, posso clicar com o botão direito sobre ela e selecionar o item Review in Bridge. Ao fazer isso, abrir o meu Bridge. Eu posso ver que nesta pasta está o que seria a imagem que eu selecionei. Logo aqui do lado direito, na parte logo abaixo do preview da imagem, nós temos o metadata. Vejam só que nós temos várias informações aqui. Basicamente eu não posso adicionar informações ou mudar alterações através do que seria desse metadata. Para fazer isso, uma forma simples é clicar com o botão direito sobre a imagem e selecionar o item File Info. E dentro desse File Info eu posso adicionar informações a esta imagem. Vamos pular aqui em uma dessas abas, aqui em descrição. Basicamente foi aqui dentro da descrição que eu coloquei aquelas palavrinhas que vocês viram dentro do InDesign. Nós podemos colocar um título para esse documento, nós podemos colocar quem foi o autor, o título do autor e várias outras informações. Nós podemos avaliar essa imagem, descrição do escritor, enfim, nós temos vários itens para escolher aqui. Até o copyright, né? Se essa imagem ela tiver algum certo direito de cópia, nós podemos adicionar isso também. Basicamente a descrição está aqui, nós já entendemos como fazer isso. Eu recomendo que vocês abram o Bridge e de repente adicionem títulos às suas imagens, descrições, enfim, isso pode ser trabalhoso. Mas vocês podem ver que nós podemos ter benefícios quando fazemos isso dentro do InDesign. Vou clicar OK aqui. Agora que nós sabemos como criar, ou de uma forma bem resumida, descrições e títulos a imagens dentro do Bridge, aqui dentro do InDesign nós devemos entender como nós podemos editar informações ou dizer para o InDesign quais informações nós queremos ver. Aqui o InDesign ele me mostrou uma informação, deixa eu dar um relink aqui que essa imagem ela foi modificada. A informação que o InDesign está me mostrando aqui é automática também. E a informação que eu já predefini para ele me mostrar. Pode ser que eu queira outra informação, como por exemplo o nome do arquivo, ao invés da descrição do arquivo. Então para fazer isso, basta nós selecionarmos o menu Object novamente, Captions, e nós temos um item aqui chamado Caption Setup. Dentro desse item nós podemos modificar o metadata que eu disse para vocês. Aqui já está pré-definido como Descriptions. Então sempre quando eu for gerar um caption para uma imagem vai aparecer as descrições dessa imagem. Então para mudar ou colocar outra informação para o caption nós podemos clicar aqui nesse item. Vejam só quantas informações nós podemos adicionar
de caption ou de título ou de legenda das nossas imagens, como por exemplo o nome da imagem. Vamos colocar o nome aqui. Nós podemos até colocar aqui um texto antes desse caption, como por exemplo, nome, dois pontos. Terá um texto padrão antes da criação desse captions, que seria nome, dois pontos, e o nome da imagem em si. Dentro dessa janelinha de diálogo, nós temos também opções de alinhamento, onde nós podemos definir aonde os captions vão aparecer, se eles vão aparecer abaixo da imagem, acima da imagem, ou do lado esquerdo, do lado direito, enfim, nós temos todas as opções para selecionar. Vou manter below ou abaixo da imagem, nós também temos o offset, a que ponto da borda da imagem em si nós queremos que esse caption ele apareça. Aqui está como menos, então vai aparecer sobre a imagem, tá? Nós também temos estilo de parágrafos aqui do lado direito. Eu não vou falar sobre isso agora, né? Como eu disse. Esses assuntos aqui são interessantes, são bastante complexos, e se eu entrar em detalhes sobre isso, eu vou ficar muito tempo falando somente sobre isso. Outra coisa interessante que nós podemos fazer, vejam só que nós temos dois sinalzinhos aqui, né? O de mais e o de menos. Nós podemos adicionar mais informações aos captions que nós criamos. Por exemplo, nós queremos um nome, mais alguma coisa e mais uma outra coisa de descrição nas nossas imagens. Então nós podemos clicar em mais, ou mais uma vez no mais. Nós podemos, por exemplo, mudar aqui os metadatas, colocar várias outras informações interessantes. A princípio vamos manter somente uma para não ficarmos tanto cheio de informações em uma única imagem. Então posso clicar OK. Basicamente não ocorre nada, nós temos que dizer para o InDesign que eu quero uma nova informação. Essa imagem já tem uma informação, vamos clicar aqui nesse gatinho. Então lá em Object, Captions, e clico no item Generate Live Caption. E agora nós temos aquele texto que pré-definimos, que seria o nome, dois pontos, e o nome do arquivo em si, que seria nome gatinho.jpg. Vou até aumentar esse frame, fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes, apenas para termos uma melhor leitura. Aqui nos estilos de objetos posso selecionar um estilo que eu já criei aqui também, nome gatinho.jpg. Nós podemos ver melhor agora. Outra coisa que nós devemos entender é que nós não podemos editar em si esses textos. Por exemplo, eu posso querer editar esse texto porque ele apareceu de uma forma estranha. Vejam que apareceu o nome dois pontos e o G do gatinho ele está junto com os dois pontos, está tudo junto. Pode ser que eu não queira isso, eu queira editar isso de alguma forma. Se eu pressionar T, eu acionarei, que seria a minha ferramenta de type aqui do lado esquerdo. Eu não vou conseguir editar essa descrição em si. Se eu quiser criar uma legenda que eu possa editar, isso é muito simples. Vou deletar essa descrição aqui que eu acabei de criar, né? Agora, uma vez que eu seleciono a imagem, dentro do menu Object, Captions, eu tenho uma informação chamada Generate Static Caption. Essa informação me dá a habilidade de, porventura, editar esse texto, caso ele precise ser editado. Vamos adicionar a opção de estilo de objeto. Vamos aumentar aqui o tamanho. Agora, uma vez que nós acionamos aquela informação, posso pressionar T e eu posso, por exemplo, adicionar espaços, editar esse texto do jeito que eu quero. E ele não deixa de ser um caption. Por exemplo, vamos deletar esse outro caption que nós criamos aqui embaixo. Posso clicar aqui sobre esse. Mas uma coisa que nós devemos entender antes de mover esse caption para essa outra imagem é que quando nós usamos o static ele não vai mudar. Olha só, eu movo aqui para cima, ele não mudou, ele permanece o nome gatinho. Se eu usar o live, daí sim ele vai mudar. O static é o estático, ele cria uma vez e uma vez foi criado. Seria um frame normal de texto, não pode ser automaticamente editado. Caso eu queira um caption editável, então eu vou usar a informação, deixa eu selecionar essas duas imagens, Object, Captions, aí eu vou usar a informação Generate Live Caption. Aí sim eu terei as informações que podem ser editadas automaticamente. Vejam só o que acontece quando eu pego um desses frames de captions e movo para fora de uma imagem. Vejam só, aparece ali um texto no intersecting link. Ele não consegue encontrar a informação nesse vácuo aqui, né? Obviamente não tem nada. Se eu mover esse frame para cima de uma outra imagem, vejam só, aí ela já é atualizada, ele consegue encontrar a informação referente à imagem em si. Então pessoal, essa aí está uma dica, um feature bastante interessante que surgiu com a versão CS5 do InDesign.
A informação está aqui, vocês podem usar quando vocês quiserem. E é claro, é um novo filtro que veio para auxiliar ainda mais na hora que nós formos adicionarmos títulos e descrições automáticas às nossas imagens.